atenção, porque a primeira coisa que nós vamos aprender aqui é Isaías capítulo 59, 2, diz assim, ó. Isaías capítulo 59, 2. Isaías 59 e 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Isaías está dizendo aqui assim, olha, o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Então, se eu estou em pecado, e se eu não busco de forma nenhuma me organizar a minha vida, me consertar das minhas más atitudes, continuar perseverando no erro, eu vou continuar na certeza de uma coisa, que há uma separação entre mim e Deus. Há uma separação entre, a Bíblia diz, olha, para que bem o seu rosto de vós, Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que Deus não os faça, ou para que não os ouça. Então, eu aprendo pela palavra que quando eu estou em pecado e eu não me arrependo, é como se a nossa oração ela fosse travada aqui, não passa do teto. A sua voz não passa daqui desse teto. A minha voz não passa daqui se eu estiver em pecado. Porque se eu estou em pecado, eu preciso orar a Deus, me arrepender. E é uma condição que nós já falamos sobre isso, né? Que o perdão é algo que você pode pedir, o Senhor perdoa. Não há uma condição para o arrependimento, ou aliás, para o perdão. Mas para arrependimento, você precisa salvação, você precisa se arrepender. É necessário que você se arrependa, né? Então, Isaías está dizendo, ó, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ou seja, ele está dando características do que é que a pessoa que perdeu a comunhão com Deus, que perde esse rompimento, né? Então, nós vemos que o pecado, ele lança o ser humano em um estado de morte espiritual. Morte espiritual. Imagina uma coisa dessas. Você já chegou ao ponto de ouvir uma palavra, meu irmão, aos momentos que você vai para a igreja e escuta a palavra e te lembra quando muitas vezes você ouvia e Deus falava e uma mensagem quebrantava o teu coração, e hoje, não sei se você já passou por isso, e hoje provavelmente você chega em uma situação em que você escuta a palavra, Deus fala com você, adverte, e o teu coração não sente mais nada. E nós vemos aqui que o pecado, ele lança o ser humano em um estado de morte espiritual, espiritualmente falando. A morte espiritual é pior do que a morte física. Eu falo sem medo, sabe por quê? Porque a morte física, nós estamos falando da matéria, mas a morte espiritual é uma morte eterna. Porque você chegar a um ponto de você perder a sensibilidade do Espírito Santo, de fazer coisas e agir de uma forma como se nada tivesse acontecendo, de você pecar contra Deus e achar que está tudo bem, e não sente mais o Espírito Santo te incomodando. O salmista Davi, certa vez, ele disse: Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, Davi pecou, errou, e quando ele percebe, chega a um ponto que cai a ficha: meu Deus, o que foi que eu fiz? Ele rasga suas vestes, vai, se joga ali no chão, se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas tenha misericórdia. Ele não disse: Senhor, tira de mim o meu reino, tira todo o poder que o Senhor me deu, tira tudo, todas as regalias. Não, ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, não me lances fora da tua presença. Porque pior do que morrer é perder a presença de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Então, o pecado, ele torna o homem de coração duro.
O homem fica sem sentimentos. O homem, ele fica como se tivesse desligado da humanidade. Então ele fica cego. Ele fica com o coração duro, como se estivesse morto, sem sentido. É uma característica que o pecado faz na vida do ser humano, é isso aí, né? Então, eu fico imaginando o triste fim, a dor que foi naquele momento de Adão e Eva estão ali, diante de Deus no paraíso, né? E recebiam todos os dias a visita do próprio Deus. Todos os dias Deus ia lá conversar com eles. E agora, nós estamos vendo aqui a separação do ser humano e Deus. Eles pecaram, agora se separaram de Deus. Houve ali uma separação. Ou seja, aquela intimidade que eles tinham, Adão tinha intimidade com Deus, e agora ele perde a intimidade. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que o homem, ele perde a sensibilidade, ele perde o desejo no coração de fazer o que é certo. E nós vamos partir para um segundo passo, que é, perdi a minha comunhão com Deus, perdi a intimidade que eu tinha com Ele, né? Deus, a Bíblia diz que todos os dias Deus estava ali conversando com Ele. Imagina você, se nós temos a honra de termos o Espírito Santo nos dando ouvido todos os dias quando a gente clama a Ele. E agora nós estamos vendo aqui pela palavra que Deus, ele ia lá todos os dias conversar com Adão no jardim. O pecado, ele faz isso, né? Então tá aqui, ó, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, eles se esconderam da presença de Deus. A vergonha que eles tinham ali naquele momento estava impedindo deles estar diante de Deus. Sabe por quê? Porque diante da presença de Deus o pecado não habita. Não se pode entrar diante de Deus em pecado. E a prova disso é quando nós vamos aqui no Antigo Testamento e a gente vê que o sacerdote, e estudiosos dizem que o sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, e isso há uma ideia de pensamento teológico de alguns que dizem que era uma corda, era amarrada na cintura do sacerdote, porque se tivesse alguma coisa de errado, ele morria lá dentro. E os outros que estavam lá fora puxavam ele para fora. Para a gente ver a seriedade de estar na presença de Deus, né? Então, ou seja, eles se esconderam da presença de Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Agora eles não estão mais face a face ali, estão se escondendo de trás das árvores. E nós aprendemos a primeira coisa, o pecado, ele separa o ser humano de Deus. E quando nós nos separamos de Deus, nós partimos para uma segunda separação.